Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noio para cegos. Autor Machado de Assis. Lido por Antônio Sérgio Grell. Editado por Daniel Boscovici. O Almada. Poema herói cômico em 8 cantos. Fragmentos. Advertência. O assunto deste poema é rigorosamente histórico. Em 1659 era prelado administrador do Rio de Janeiro o Dr. Manuel de Souza Almada, presbítero do hábito de São Pedro. Um tabelião por nome Sebastião Ferreira Freire foi vítima de uma assoada em certa noite, na ocasião em que se recolhia para casa. Queixando-se ao ouvido geral, Pedro de Mustre, Portugal, abriu este devassa, vindo a saber-se que eram autores do delito alguns fâmulos do prelado. O prelado apenas teve notícia do procedimento do ouvidor, mandou intimá-lo para que lhe fizesse a entrega da devassa no prazo de 3 dias, sob pena de excomunhão. Não obedecendo o ouvidor, foi excomungado na ocasião em que embarcava para a capitania do Espírito Santo. Pedro de Mustre suspendeu a viagem e foi à Câmara apresentar um protesto em nome do rei. Os vereadores comunicaram a notícia do caso ao governador de cidade, Tomé de Alvarenga. Por ordem deste, foram convocados alguns teólogos, licenciados o reitor do colégio, o Dom Abate, o prior dos carmelitas, o guardião dos franciscanos, e todos unanimemente resolveram suspender a excomunhão do ouvidor e remeter todo o processo ao rei. Tal é o episódio histórico que me propus celebrar e que os leitores podem ver no tomo 3 dos Anais do Rio de Janeiro de Baltazar da Silva Lisboa. No poema estão os principais elementos da história, com as modificações e acréscimos que é de regra e direito fazer numa obra de imaginação. Busquei o cômico onde ele estava, no contraste da causa com seus efeitos, tão graves, tão solenos, tão fora de proporção. Dos personagens que entram no poema, uns achei-os na crônica: Almada, o tabelião, o ouvidor, o padre Cardoso e o vigário Villa-Lobos. Outros são de pura invenção. Aos primeiros excetuo o Almada, não encontrando vestígios de seus caracteres e feições morais. Forçoso me foi dar-lhes a fisionomia mais adequada ao gênero e à ação. Os outros foram desenhados conforme me pareceram necessários e interessantes. Não é exagerada a pintura que faço do prelado administrador. Era ele, na verdade, homem irritadiço e violento, conquanto Monsenhor Pizarro nolo dê por vítima de perseguição. Inimigos teria de certo e de tais entranhas que uma noite lhe disparam contra a casa uma peça de artilharia. Verdade é que da devassa que então se fez, resultou ter sido aquele ataque noturno preparado por ele mesmo, com o fim de se dar por vítima do ódio popular. O juiz assim o entendeu e sentenciou, e o prelado foi compelido a pagar as custas da alçada e do processo. Monsenhor Pizarro pensa que isto foi ainda um lance feliz dos seus perseguidores. Pode ser, mas capaz de grandes causas era certamente o Almada. Não tardou que recebesse ordem da corte para desistir do cargo, como se colhe de um documento do tempo citado nas Memórias Históricas, tomo 7. Observei quanto pude o estatuto do gênero, que é parodiar o tom, o jeito e as proporções da poesia épica. No canto 4 atrevi-me a imitar uma das mais belas páginas da antiguidade, o episódio de Heitor e Andrômaca, na Ilíada. Homero e Virgílio têm servido mais de uma vez aos poetas herói-cômicos. Não falemos agora de Ariosto e Tassone. Parodiou Boileau do Lutrin no episódio de Dido e Enéas. Diniz seguiu-lhe as pisadas no diálogo do escrivão Gonçalves e sua esposa, e ambos o fizeram em situação análoga ao episódio em que imitei a imortal cena de Homero. Não se limitou Diniz à única imitação citada. Muitas
fez ele da Ilíada, as quais não vi até hoje apontadas por ninguém, talvez por se não ter advertido nelas. Indicá-las-ei sumariamente. Um dos mais engraçados episódios do Hissop, o da cerca dos carpuchos, parece-me discretamente imitado do diálogo de Helena e Príamo, quando este, no alto dos seus passos, interroga a esposa de Menelau a respeito dos guerreiros gregos que vê diante de Troia. O vaticínio do galo assado é nada menos que o vaticínio do cavalo chanto. A pintura do escudo de Aquiles inspirou certamente o do machete do Vidigal. Diniz faz a resenha dos convidados do Deão como Homero a dos guerreiros de Agamenon. No último canto do Hissop, o gênio das bagatelas pesa na balança as razões do Deão e do bispo, como Júpiter pesa os destinos de Aquiles e Heitor. Com tais exemplos e outros que a instrução do leitor me dispensa apontar, e porque é fora deste ramo da poesia, fiz a imitação indicada acima. Agora direi que não é sem acanhamento que publico este livro. Do gênero dele há principalmente duas composições célebres que me serviram de modelo, mas que não são verdadeiramente inimitáveis. O Lutrin e o Hissop. Um pouco de ambição me levou, contudo, a meter mãos à obra e a perseverar nela. Não foi a de competir com Diniz e Boileau. Tão presunçoso não sou eu. Foi a ambição de dar às letras pátrias um primeiro ensaio neste gênero difícil. Primeiro digo porque os raros escritos que com a mesma designação se conhecem são apenas sátiras de ocasião, sem nenhumas intenções literárias. As destes são exclusivamente literárias. Posto que o assunto entenda com pessoas da igreja, nada há neste livro que de perto ou de longe falte ao respeito devido ao clero e às coisas da religião. Sem dúvida, os personagens que aqui figuram não são dignos de imitação, mas além de que o assunto pedia que eles fossem assim, é sabido que o clero do tempo, salvo as devidas exceções, não podia ser tomado por modelo. São do padre Manuel da Nóbrega, da Companhia de Jesus, estas palavras textuais, aspas, os clérigos desta terra têm mais ofício de demônios que de clérigos, porque, além de seu mau exemplo e costumes, querem contrariar a doutrina de Cristo e dizem publicamente aos homens que lhes é lícito estar em pecado, e outras coisas semelhantes, por excusar seus pecados e abominações, de maneira que nenhum demônio temos agora que nos persiga senão estes. Querem-nos mal porque lhes somos contrários aos seus maus costumes e não podem sofrer que digamos as missas de graça em detrimento de seu interesse. Fecha aspas. Numa obra deste gênero, pode-se e deve-se alterar a realidade dos fatos, quando assim convém ao plano da composição. Mas as feições gerais do tempo e da sociedade, a essas é necessária a fidelidade histórica. Foi o que eu fiz neste livro, convindo dizer que tudo aqui se refere ao clero do lugar e do tempo. Nada generalizei, como o Boileau nos 2 versos do seu Lutrin. La déesse et un train qui voit la nappe mise, admire em si bel ordre e reconnaît l'église. Por causa destes e de outros versos, um comentador aplicou ao poeta aquilo que ele mesmo dissera do presidente de Lamartine, que o convidara a escrever o Lutrin. Comme sa piété était sincère, aussi ele était fort gai e n'avait rien embarrassant. Dada esta explicação necessária para uns, ociosa para outros, deposito meu livro nas mãos da crítica, pedindo-lhe que, francamente, me aponte o que merecer correção. Canto primeiro. 1. Musa, celebra a cólera do Almada, que a fluminense igreja encheu de assombro, e se ao douto Boileau, se ao grave Eupino, os cantos inspiraste e lhe teceste, com dóceis mãos as imortais capelas, perdoa se me atrevo de afrontá-la, esta empresa tamanha, tu me ensina a magna causa e a temerosa guerra, que viu desatinado um povo inteiro, homens do fórum ao Motacés, Senado, oficiais do exército e do fisco, provinciais, abades e priores, e quantos mais a uma defendiam o povo, a igreja e a régia autoridade. 2.
E tu, cidade minha airosa e grata, que ufana miras o faceiro gesto, nessas águas tranquilas, namorada de remotos magníficos destinos, deixa que o véu dos séculos rompendo a minha voz, ressurja a infância tua. Viveremos um dia aquele tempo de original rudez, quando a primeira cor que se te mudou do muito afago, de mãos estranhas e de alheias tintas, a tosca ingênua fronte te adornava, não de joias pesada, mas viçosa, de folhagens agresses. Quão mudada minha volúvel terra, que da infância te poliu a rudez pura e singela? Obra do tempo foi que tudo acaba, que as cidades transforma como os homens. Agora a flor da juventude, o seio, que as mantilhas despira de outra idade, graciosa enfeita, crescerás com ela, até que vejas descambar no espaço o último sol, e ao desmaiado lume, alvejarem-se-te as cãs, então sentada sobre as ruínas últimas da vida. Velha embora, ouvirás nas longas noites a teus pés os soluços amorosos destas perpétuas águas, sempre moças, que o tamoio escutou bárbaro e livre. Mas quão longe o crepúsculo branqueia desse sol derradeiro a asa dos séculos. Muita vez roçará teu seio amado, sem desbotar-lhe a cor, ainda esses ecos das montanhas que invade o passo do homem hão de contar aos sucessivos tempos, muito feito de glória, estrênua, grande, Guanabara serás. Ó, não encubras o gesto de ambição e de vaidade, de travessa agitada garridice, tão amável de certo, mas tão outro do acolhimento do roceiro modo, dos teus dias de infância, justo é ele, varia com a idade o gosto, és moça, e moça do teu século. 3. Reinava Afonso VI, da coroa em nome, governava Alvarenga, incorruptível, no serviço do rei, astuto e manso, alcaide mor e protetor das armas, no mais, amigo deste povo infante em cujo seio plácido vivia, até que uma revolta misteriosa na cadeia o meteu. O douto Mustre, a vara de ouvidor nas mãos sustinha, do forte grande almada que regia a infante igreja. Tal vate cristão que os heróis mártires cantou piedoso, passeando um dia na velha terra grega, lar-se em bando, as mesmas aves contemplou que outrora, rasgando como então um azul espaço, iam do Ilício às ribas africanas. Canto 2. 1. Reticências. 2. Em doce paz agora refazendo tantas forças há pouco despendidas na crua guerra contra o vão senado, que sobre ser desprimoroso o bronco era um grande atrevido e imaginava atar-lhe as bentas mãos, vedar-lhe o passo, se da antiga capela a várzea humilde, para poupar as reverendas plantas a subida da íngreme ladeira, o mártir Sebastião mudar quisesse, a sombra se acolheu da casa sua, ó regedor da fluminense igreja, não de outra sorte o ríspido pampeiro, depois que os campos e revoltos mares desabrido varreu, as asas frouxas de novo enrola, o ímpeto refreia e a morada dos Andes se recolhe. 3. Então a gula, que jamais lograra de todo triunfar na infante igreja, a viu preguiça revoando busca e vai achá-la cochilando à porta de um amável garção que os bens houvera, e o nome dos avós a custa ganhos, de muita cutilada e muita lança em África metida. Ali com ela descem indigestões e apoplexias sua querida e diligente prole, umas pálidas são, outras vermelhas e todas ofegantes e cansadas de esvaziar boticas sem descanso e encher continuamente os cemitérios, com a pesada planta a gula toca, o peito da preguiça que estremece, abre os olhos a custo a língua a mastigar começa algumas frases, quando a irmã nestas
vozes prorrompendo, a palavra lhe corta. Será crível que do nosso poder, sempre mofando, só a ira governe há tanto tempo? A fluminense igreja e que o prelado das nossas armas em desdouro eterno, num perpétuo lidar empregue os dias, que nem ócios, nem jogos, nem banquetes, a raiva lhe moderem? Mana amiga, dentro em breve prostradas ficaremos, que o poder usurpando a pouco e pouco, ela só reinará no mundo inteiro. 4. Deste jeito falando, a voraz gula, os brios da preguiça abala e acorda, e a lembrança lhe traz desconsolada de quantas vezes a terrível ira as obras malogrou das artes suas. Vamos, lhe diz, a cercear-lhe o gosto do triunfo. Propício ensejo é este, mas que nenhum, este revolto oceano que 2 mundos divide a acender guerras, a rebelar o coração dos homens, a bárbara transpôs. Isto dizendo, toma nos braços a preguiça e voa, com certa frouxidão, cortando os ares, e a Guanabara descem, entre a ermida que ao nazareno artífice votara a piedade cristã, e esse edifício que albergue foi de míseros culpados e onde hoje trou o popular congresso. A casa do prelado aos olhos surge, ali descendo a gula e a preguiça. Invisíveis penetram e nos braços o fogoso pastor e seus amigos, sem muito esforço ao coração apertam. 5. Adeus guerras, adeus férvidas brigas, os banquetes agora e as fofas camas, os sonos regalados e compridos, as merendas, as ceias, os licores, de toda a casta, as frutas, as compotas, com intervalos de palestra e jogo, a vida são do jovial prelado, ele a queda não vê do grande nome, ainda pouco temido, nem as chufas lhe dão abalo no abatido peito. Em vão algum adulador sacrista os ditos da cidade lhe levava, as dentadas anônimas da gente, maliciosa e vadia o grande almada, as denúncias do amigo vigilante, os nédios ombros encolhidos apenas, fleumático sorria e um bocejo, e com arroto respondia a tudo. 6. Com ele os dias docemente passam 10 ou 12 ilustríssimos amigos, entre os quais a figura majestosa campeava do profundo Villa-Lobos, que era a flor dos doutores da cidade, vigário do prelado e a mais robusta das colunas da igreja fluminense. O pregador veloso ali brilhava pelas risadas com que ouvia chufas do ínclito prelado de quem era convencido capacho e que esperava a posição a ver de Villa-Lobos, que a tribo lhe empregou dos seus parentes. Esse era o pregador das grandes festas, de tal quilate e tão profunda vista, que quando orava em dias de quaresma, analisava os textos e exprimia a doutrina evangélica de modo que a não reconhecera o próprio Cristo. 7. Segue-se o impávido escrivão Cardoso, que mede 9 palmos de estatura, e tem força no pulso como gente, e ainda é mais destemido que forçoso. O Lucas, com quem foi ingrata e avara, ao dar-lhe entendimento à natureza, também ali com ele palestrava, e sem nada entender de tudo ria, mas sendo sempre igual à Madre Nossa, em estômago o cérebro compensa, ao gordo comilão que não contente de devastar as nobres iguarias, quando na casa do prelado come, com os olhos devora, ainda faminto, a tamina dos pretos da cozinha. Vinha depois o Nunes, o Duarte e 4 ou 5 mais, porém faltava meia dúzia de padres venerandos, em quem poder não teve a gula nunca, nem a mole preguiça, e que enjoados da vida solta que viviam esses, as sandálias à porta sacudindo, da aborrecível casa se alongaram, levando n'alma a austeridade antiga e a pureza imortal da Santa Igreja. 8. Os mais deles em frívola conversa os sucessos do dia comentavam, ali o Alcaide mora e o seu governo, entre contínuas mofas e risadas. Dos amáveis ferrões picados eram, e bem assim o temerário Mustre, que de si mesmo cheio presumia ter o rei na barriga e na cabeça, toda a ciência humana concentrada. Vinha depois algum picante caso de monacal discórdia ou de profana namoração, que o Nunes abelhudo
orelhudo para o baço espraiar do grande Almada e fazer jus às boas graças dele, pelas ruas colhia e temperava, de combinadas pausas e trejeitos. 9. Finalmente falavam da aventura do Almotacé Fagundes, que dançando na rua do Alecrim, com suma graça, tão derretido contemplava as moças que de ventas caiu no pó da sala. Ao vê-lo na ridícula postura, desataram a rir as cruéis damas. Os gemidos cessaram das rebecas e pôs-se toda a casa em rebuliço, até que o triste pálido gamenho, o corpo levantando e mais o ramo de flores que no peito atado havia, foi na cama chorar o seu desastre. 10. Iam assim as horas desfiando, os mandriões sagrados, quando a nova da vitória das duas gordas culpas trou as orelhas da terrível ira. Sobre um campo voando de batalha, ela os olhos passia, ela no sangue, satisfeita, mirava o duro rosto. Súbito estaca, as ríspidas melenas impetuosa sacode, e sufocando, um rugido feroz dentro do peito, rompe como um tufão da terra as nuvens, os ares corta e a bela terra desce, que ouve de Santa Cruz a lei e o nome, enfim assoma ao áspero Penedo, que a jovem Niterói, como atalaia, eternamente guarda, alguns instantes dali contempla os tectos da cidade, e outra vez devolvendo impetuosa, as rubras asas atravessa o golfo e firma os pés na desejada praia. 11. Tudo jazia em paz, eis que um barbeiro, que de um vizinho escanhoava o rosto, de mil alheios casos discursando, irrita-se de súbito e de um golpe, acaba no freguês a barba e a vida. Não distante, no célebre colégio, dois enxadristas de primeira plana, uma grave batalha pelejavam, assentados na cerca. O doutor Lopes, não sei se com razão, se por descuido, come um cavalo ou torre ao padre Inácio. Este reclama, aquele encolhe os ombros, encaram-se com gesto de desprezo, passam do gesto à voz, da voz ao pulso, engalfinham-se, rolam por terra, bufam, rasgam-se, mordem-se, desunham-se, e assim mordidos e rasgados ambos no chão sem vida logo tempo jazem. 12. E também ela fresca sombra posta do copado arvoredo, reclinada sobre a urna gentil das águas suas, a carioca estremeceu, nas veias sente pular-lhe o sangue, rubras flores de cajueiro e parasitas que ela, para toucar-se, com os mimosos dedos entretecia desparzidas todas, as lançou na corrente, qual outrora, quando por essas praias ressoava, o som da inúbia palpitar-lhe sente, mais forte o coração, súbito irado os negros fios ásperos sacode, que ao longo da trigueira espádua caem, e veloz arrojando-se nas ondas, sublevá-las intenta, encher com elas campos e montes, infeliz, cansada, arquejante e chorosa se recolhe. Não ficou natureza de seus braços tamanha empresa, e a linfa que murmura, como sentida dos maternos males, lânguida volve as preguiçosas ondas. 13. De tais sucessos, desdenhando a ira, a casa se encaminha do prelado. Já não arde o furor nos olhos dela, pensativos os leva, um meio busca, um decisivo golpe com que abale a adormecida igreja, quando atundo ocorre do tabelião pacato, freire, amador de moças e aventuras, quem as armas brandiu daquele crime, as mãos dos servos do prelado foram, este caso em seu íntimo resolve, a fera culpa, os olhos fita, pensa, repentino sorriso os lábios lhe abre, arreganho de séreis de faminto, Jaguaruçu, achado é o grande golpe, as asas bate a ira e revoando a casa vai, do esmorecido freire. Canto 3. 1. Reticências. 2. Que lance há aí nessa comédia humana em que não entrem moças, descorada como heroína de romance de hoje, alva como as mais alvas deste mundo, tal que me disseras lhe negar o sangue? A madre natureza, Margarida, tinha o suave e delicado aspecto de uma santa de cera, antes que a tinta o matiz beatífico lhe ponha. Era alta e fina, senhoril e bela, delicada e sutil, nunca mais vivo transparecer em rosto de donzela.
vergonhoso pudor, agreste e rude, que até de um simples olho se ofendia e chegava a corar se o pensamento lhe adivinhava anônimo suspiro ou remota ambição de amante ousado. Era vê-la ao domingo caminhando à missa com os parentes e escravos, a um defundo em grave e compassada procissão. Era ver-lhe a compostura, a devoção com que escutava o padre, e no Agnus Dei levava a mão ao peito, mão que enchia de fogos e desejos 10 ou 12 amadores respeitosos, de suas graças vários na figura, na posição, na idade e no juízo, e que ali mesmo à luz dos bentos sírios, tão longe vêm lá os maus costumes, ousavam ainda suspirar por ela. 3. Entre esses figurava o moço Vasco, a flor dos vadios da cidade, namorador dos adros das igrejas, tafu de cavalhadas, consumado nas hípicas façanhas, era o nome que mais na baila andava. Moça havia que por ele trocara, erro de moça, o seu lugar no céu, e este pecado, ainda que todo interior e mudo, 2/3 lhe custou de penitência que o confessor lhe impôs. Era sabido que nas salas da casa do governo, certa noite de mágoas desmaiaram 2 damas rivais, porque o magano as cartas confundira do namoro. Estas proezas tais que o fértil vulgo com aumentos de casa encarecia, e a bem lançada perna, e o luzidio dos sapatos, e as sedas e os veludos, e o franco aplauso de uns e a inveja de outros, o cetro lhe doaram dos peraltas. 4. E contudo era em vão que a ingênua dama, flor do esquivo coração, pedia. Inúteis os suspiros que lhe brotavam do íntimo do peito, nem da esperta mucama, natural cúmplice e amiga. Desta sorte de crimes lhe valiam os recados de boca, nem as longas, maviosas letras em papel bordado, atadas com a simbólica fitinha, cor de esperança e olhares derretidos, se atopava a janela, raro evento que o pai, varão de bolsa e qualidade, que repousava das fadigas longas havidas no mercado de africanos, era um tipo de sólidas virtudes e muita experiência. Poucas vezes ia à rua, nas horas de fastio, a jogar o gamão ou recostado, com um vizinho a tasquinhar nos outros sem trabalho maior, passava o tempo. 5. Ora, em certo domingo, houve luzida festa de cavalhadas e argolinhas, com danças ao ar livre e outros folgares, recreios do bom tempo, infância d'arte, que o progresso apagou, e nós trocamos por brincos mais da nossa juventude e melhores, de certo. Tão ingênuos, tão simples, não. Vão longe aquelas festas, usos, costumes são que se perderam, como se hão de perder os nossos de hoje, nesse rio caudal que tudo leva impetuoso ao vasto mar dos séculos. 6. Abalada a cidade quase tanto como nos dias da solene festa, da grande aclamação, de que ainda falam com saudade os muchachos de outro tempo, varões agora de medida e peso, todo o povo deixara as casas suas. Grato ensejo era aquele, resoluto a correr desta vez uma argolinha. O intrépido mancebo empunha a lança dos combates, na fronte um capacete de longa, verde, flutuante pluma, escancha-se no dorso de um cavalo e armado vai para a festiva guerra. Ia a passo o corcel, como ia a passo seu pensamento, certo da conquista, se ela visse o brilhante cavaleiro, que por amor daqueles belos olhos derrotar prometia na estacada 100 de rivais. Subitamente vê apontar a ríspida figura do ríspido negreiro, a esposa o segue e logo atrás a suspirada moça, que lentamente e plácida caminha com os olhos no chão, corpilho a veste de azul veludo, a manga arregaçada até a doce curva, o braço à mostra, delicioso e nu, a indiana seda que a linha mão de moça arregaçava, com aquela sagaz indiferença que o demo ensina às mais singelas damas. A furto lhe mostrou breve e apertado no sapatinho fino, o mais gracioso, o mais galante pé que ainda há nascido nestas terras. Tacão alto e forrado de cetim rubro lhe alteava o corpo, e airoso modo lhe imprimia no passo.
7. Ao brioso corcel encurta as rédeas, Vasco, e detém-se. A bela ia a caminho e iam com ela seus perdidos olhos. Quando, visão terrível, a figura pálida e comovida lhe aparece do freire, que, como ele, namorado, contempla a dama a suspirar por ela. Era um varão distinto, o honrado freire, tabelião da terra, não metido nas arengas do bairro, pouco amante dessa glória que tantas vezes fulge quando os mortais merecedores dela jazem no eterno pó, não se ilustrara com atos de bravura ou de grandeza, nem cobiçar as distinções do mando, confidente supremo dos que a vida dizem o último adeus, só lhe importava deitar em amplo infólio as derradeiras vontades do homem, repartir com a pena, pingue ou magra fazenda, já cercada de farejantes corvos, grato emprego a um coração filósofo e remédio para matar as ilusões no peito, certo ver o usuário que a riqueza obteve à custa dos vinténs do próximo, comprar a eterna paz na eterna vida, com biocos de póstumas virtudes, em torno dele contemplar ansiados os que, durante longo áridos anos de lisonjas e afagos, o cercaram. Depois, alegres uns, sombrios outros, conforme foi silencioso ou grato o abastado defunto. Emprego é esse, pouco adequado a jovens e a poetas. 8. Jovem não era, nem poeta, o freire. Tinha 8 lustros e falava em prosa. Mas que és tu, mocidade, e tu, poesia? Um alto de batismo, 4 versos? Ou brancas asas da sensível pomba, que arrulha em peito humano? O único as perde quem o lume do amor nos seios da alma apagar se sente. A névoa pode, qual turbante mourisco, a cumeada das montanhas cingir da nossa terra. Que muito se ao redor viceja ainda primavera imortal, um dia, ao vê-la de tantos requestada a esquiva moça, sente o freire bater-lhe as adormidas asas o coração, que não desdoura, antes lhe dá realce e lhe desvinca a nobre fronte a um homem da justiça, como os outros mortais morrer de amores, e amar e ser amado é, neste mundo, a tarefa melhor da nossa espécie, tão cheia de outras que não valem nada. 9. Margarida, no entanto, ia a caminho, e ou fosse intenção ou fosse acaso, um ramo de saudades que trazia deixa cair. Já trêmulo se curva, freire acolher a disfarçada prenda, quando rubro de cólera e despeito galgo vasco de um lance o espaço breve que o separa, desmonta, apanha as flores, sacode-lhes o pó, beija-as contrito e com elas adorna as plumas do elmo, depois fitando com desprezo o triste tabelião librada. Sim, ousares os olhos levantar aquela dama, o castigo has de ter da audácia tua. Não, bárbaro decreto que não vale tua pessoa a pena de um delito, mas ridículo, sim, um tal castigo que na memória fique da cidade, que as mães contem as filhas casadeiras e de eterna irrisão teu nome cubra. 10. Ora, uma noite, após conversa longa, freire encostado ao muro, ela à janela, naquele doce ouvido de si mesmos, em que toda se envolve a alma encantada. Após ardentes e trocados beijos, trocados, mas de longe, a bela moça, adeus, murmura, é tarde, vai-te embora. Se papai nos descobre, estou perdida. Foge, meu doce amor, olha, não percas por um instante mais toda a aventura que nos aguarda em breve. Tanta gente tem inveja de ti, não sei, receio, fala-me o coração. Com voz macia, replica o namorado, importa pouco, ó minha bela Margarida, a inveja de tão frouxos rivais. Se for preciso, eu que sou tão pacato, a todos eles darei uma lição de tanto peso, que ainda depois de mortos e enterrados, lhes doerá nas abatidas costas. Que queres? Minha força és tu, teus olhos para mim valem mais que 100 espadas, com eles na memória, amada minha, nada temo na terra, um regimento, um touro bravo, 100 medonhas cobras, uma horda guerreira de tapuias, tranquilo afrontarei se a tua vida, se o nosso amor de os afrontar dependem.
11. Assim falou o freire, e despedidos um do outro com juras e protestos, depois de muitas e bonitas coisas, desapareceu a bela Margarida, enquanto o resoluto namorado para os lares inclina a ousada proa. Não cuides tu, Tafu, do tempo de hoje, que ao toque da alvorada a casa tornas, cantarolando uma área que a Lagrange, nos desvãos da memória, te há deixado, que era fácil então, nas horas mortas, andar desertas ruas. Treve espessa o caminho escondia, gás nem óleo, os passos alumiava ao caminhante, que não trouxesse a clássica lanterna, e lanterna traria um namorado que andava às aventuras, bom piloto da cidade natal, lá ia o freire, sem muito tropeçar, buscando os lares, sem quimeras, batendo as asas leves, lhe revoavam na mente. Ele imagina que o velho pai da moça, perdoando a secreta paixão, lhe entrega a filha, e seu genro o nomeia, que a cidade de outro assunto não fala uma semana. Já o casto véu de noiva lhe arrancava com as sôfregas mãos. 12. Confusas vozes, ouve subitamente a poucos passos, 10 vultos surgem, 20 braços se erguem, e 10 golpes de junco lhe desdouram a descuidada espádua. O pobre freire, para ameigar ou convencer os bárbaros, um discurso começa, mas sentindo a cada frase 10 protestos juntos, a tangente procura das canelas, e a correr deita pelas ruas fora. Então começa a tenebrosa e longa odisseia de voltas e revoltas, que em suas vastas regiões etéreas as lúcidas estrelas contemplaram, a rir à solta, a rir de tal maneira que todo o espaço foi sulcado logo de lágrimas brilhantes, meteoros, lhe chama veneranda astronomia. Ei-lo que volta rápido às esquinas, os passos negaceia, aqui descansa, ali tenta ameaçar os seus algozes, 20 vezes tropeça e cai por terra, 20 vezes ligeiro se levanta, grita, voa, murmura, implora e geme, até que, ofegante de cansaço e medo, na lagoa parou da sentinela. 13. Com os ossos moídos e vexado da triste posição em que se vira, o miserável amador na cama foi lastimar os brios e as costelas, e já nas mãos de um benfazejo sono o espírito entregava, quando a ira, com asas cor de fogo, lhe aparece e desse modo fala: que sossego, que covardia é essa que te embarga, a voz para punir tamanha injúria de um rival? Sim, rival que em seu desforço 10 homens apostou, pois sabe, ó mísero, que o teu futuro do castigo pende. A sentença que houver punido o infame, caminho te abrirá para as venturas íntimas conjugais. Fortuna é dama que os corações medrosos aborrece. Despe a modéstia que te peie os braços, vai ao mustre falar, expõe-lhe a queixa, e vinga de um só lance o amor e o brio. 15. Disse o teto, rompeu, voou no espaço, era sonho ou visão? Por largo tempo, entre um grupo de pálidas estrelas, a figura agitar as rubras asas, até que se ouviu um singular estrondo, remoto e prolongado. Ninguém soube a causa disto, mas afirma um cabo de ordenanças ter visto alguns minutos sobre a Gávea chover enxofre e cinzas. Canto 4. 1. Já sobre os tetos da cidade infante, novembro as asas cálidas abria, que 1000 ásperos ventos entumecem, e outras tantas famosas trovoadas, clássicas infalíveis dos bons tempos, quando o leito buscando forte almada, a cesta foi dormir como costuma, cheio ainda dos gabos do Veloso, que num longo sermão daquele dia, com arte e jeito o nome seu alçara, muito acima das nítidas estrelas. Estende-se na cama e a fantasia, naquele bruxulear em que não vela, nem dorme ainda a humanidade nossa, começa de pintar-lhe um vasto quadro de grandezas futuras. Vê as águas de Niterói rasgando a nau famosa, que o levaria às águas da Ulisseia, para o bago empunhador do arcebispado. Nem só isso, que o Papa, desejando de tal sujeito coroar os méritos, cede à insinuação da companhia e lhe manda o chapéu cardinalício, com mais 2 fivelas de esmeralda.
2. Jamais dormido que acordado estava, e na região das lúcidas quimeras todo se lhe engolfava o ânimo ardente. Quando uma voz subitamente o acorda, era a terrível ira que, tomando a figura do Vasco, seu sobrinho, na alcova entrou bradando desta sorte: ó, que afronta, meu tio, que desonra! Quem tal dissera? O tresloucado mustre, o ouvidor atreveu-se. Isto dizendo, numa cadeira cai, salta da cama, aturdido o prelado, e lhe pergunta: que afronta, que ousadia, que mistério, anunciar-lhe vem daquele modo? Então a ira, revolvendo os olhos, com voz surda, lhe diz que o fero mustre atrevera-se a abrir uma devassa entre os servos da sua senhoria. 3. Como a galinha que travesso infante de alguns queridos pintos despojara, na defesa da prole irada avança, tal rugindo de cólera descreve, em 4 passos a comprida alcova, o grande almada, súbito estacando a vista crava no vazio espaço, ali em milagre só da roaz cólera, vê a figura do atrevido mustre e com olhos, com gestos, com palavras, o ameaça de morte e lhe anuncia que há de eterna vergonha os ossos dele, insepulto levar de idade a idade. Tão incrível, diz ele, enorme audácia, de vir meter as mãos no que pertence à minha eminentíssima pessoa. Um castigo há de ter, exemplo raro que servirá de público escarmento e de algum pasmo aos séculos futuros. 4. Disse, tomado de furor estranho, gesticulando sai, e enquanto a tarde, pela morena espádua, o véu devolve, com que baixa a montanha e a várzea desce, concentrado vagou de sala em sala. 5. Longa noite lhe foi, áspero catre, os macios colchões lhe pareciam, ao pastor fluminense que 100 vezes fechara os tristes olhos, sem conseguir dormir a noite inteira, no cérebro agitado lhe traçava a mão da ira 1000 diversos planos contra o fero ouvidor. Ora, imagina em saco estreito atado na cintura, mandar deitá-lo aos peixes, longos anos encerrá-lo em medonho escuro cárcere, ou já na fogueira consertava pelas discretas mãos do santo ofício, esmero d'arte e punição de hereges, como um simples judeu, torrá-lo aos poucos. 6. Mas, de baldados sonhos fatigados, o prelado da cama se levanta, enfia as cuecas, os pantufos calça e manda ali chamar o seu copeiro. Corre Anselmo, trazendo respeitoso de alvo grosso, mingau, ampla tigela, com que o prelado consolar costuma, antes de se voltar para outro lado, o laborioso estômago, e ao vê-lo, de pé, meio vestido e tão esperto, os olhos espantados arregala e exclama: Santo Deus, a estas horas? Que milagre, senhor! Ou que promessa fez vossa senhoria que o obrigue a tão cedo deixar a sua cama? Anselmo, nem milagre nem promessa, responde o grande e valoroso Almada. Se eu fiz hoje uma coisa nunca vista, se eu precedi o sol nesta cidade, causa única foi um grave assunto, que o sono me tolheu a noite inteira. Ao cozinheiro vai da minha parte, diz-lhe que um jantar de 10 talheres, sem olhar as despesas, me prepare, que hoje quero brindar por certa causa alguns amigos meus. Do teu antigo zelo confio, como sempre, à mesa. Deito os cristais abaixo, na de Holanda, toalha que mais fina houver na casa. Com arte me dispõe, com simetria, a baixela melhor. 7. Isto dizendo, a matutina refeição despacha, murmurando de cólera se veste, e roxo como a renascente aurora, chama um lacaio e um bilhetinho manda às colunas da igreja fluminense. Tal o prudente capitão, se as armas que até ali defendeu, vexadas foram, a do conselho convoca os demais cabos, e do ousado inimigo prontamente decretam juntos a vergonha e morte. 8. Quando veio jantar sombrio e mudo, sentou-se o grande Almada e, mastigando, com distraído gesto alguns bocados, nenhuma frase de seus lábios solta. Debalde o Vila-Lobo, seu vigário, todo se remexia na cadeira. Debalde o médio Lucas consultava os seus colegas, desejosos todos de irem dormir acostumada cesta. A misteriosa causa do silêncio em que o prelado jaz ninguém descobre. Enfim, o grande Almada se levanta e, para a ceia, diferindo
seguindo o caso, tanto nele ainda a cólera rugia, sem a bênção e as rezas de costume, tornou a mesa extinta ao fofo leito, doce exemplo que os outros imitaram, e em desconto de algum perdido tempo, dormiram muito além de Aves Marias. Doce exemplo que os outros imitaram, e em desconto de algum perdido tempo, dormiram muito além de Ave Marias. 9. Mas o Veloso, adulador e astuto, não conseguiu dormir. Em vão na cama as posições mudava, o pensamento velava inteiro e afuguentava o sono. Maravilha era essa, e grande e rara, pois entre os dorminhocos desse tempo tinha lugar conspícuo antes das 9, sem embargo da sesta, era defunto, e nunca ouvira o despertar do galo. 10. Quando, ao sinal da ceia, aparelhados, correram todos a pejar da mesa, antes de se sentar, silêncio pede, o Veloso, e 3 vezes a cabeça curvando, fala: se partis conosco, magnânimo prelado, as alegrias, porque as mágoas furtais aos nossos olhos? Dizei que importuna, estranha causa, melancólico véu no amado rosto, desde o jantar vos pôs. Debalde busco a razão descobrir de tal mudança, dar-se-á que por descuido da cozinha, na sopa entrasse o fumo? Eu, se não erro, vestígios dele achei, posto que a pressa com que a sopa comi me disfarçasse, de algum modo, o sabor, ou no trajeto daqui à Sé, algum clérigo novo vos faltou com a devida reverência? Contai, senhor, contai a amigos, velhos males que deles são. 11. A tais palavras, com o punho cerrado sobre a mesa, o prelado despede um grande golpe que faz tremer terrinas e garrafas e apaga a cor nos lábios do Veloso, logo mais sossegado e perspassado pela douta assembleia, um olhar grave, encara o pregador e, dando a fala, menos rude expressão, assim responde: não, amigo, a razão da minha cólera nenhuma dessas foi a baixa inveja do presumido mustre a quem basbaques tecem descompassados elogios e cujo nome nas tabernas brilha. Isto só me acendeu dentro do peito desusado furor. Vós do meu cargo, companheiros fiéis, que com diurna noturna mão versais minha alma inteira, uma parte tomai da funda mágoa e ajudai-me a punir tamanha afronta. 12. Aqui refere o caso da devassa, que aos figadais solícitos amigos lhes arrepia as carnes e o cabelo, e desta sorte acaba o seu discurso: eu merecer arder no eterno fogo, que o cão tinhoso aos pecadores guarda, viver de bacalhau toda a quaresma, dormir 3 horas numa noite inteira, se esse infame ouvidor, parto do inferno, triunfasse de mim, e ao riso e a chufas me expusesse da plebe dos lacaios. Que diriam de mim nesses conventos, focos de luz, onde meu nome há muito, de tão ilustre ofusca os outros nomes, qual a um raio se vê do sol brilhante, da noite os claros lumes desmaiarem? Eia, a afronta comum, igual esforço de todos nós exige. As vossas luzes me ajudarão neste difícil caso, e se do mundo não perdeu de todo o lume da justiça, aquele biltre que tão cheio de si anda na terra, tamanho tombo levará do cargo, que estalará de espanto e de vergonha. 13. Assim falou Almada, e toda a mesa lhe aprovou o discurso. O Villa-Lobos, em quem os olhos fita o grão prelado, algum tempo medita num bom alvitre, e já ia começar a sua arenga, quando o astuto Veloso a vez lhe toma. Minha ideia, senhor, é que esse infame, nem alma, nem vigor, nem bizarria, ouve do céu, e que abater-lhe a proa, o mesmo vale que esmagar brincando, uma pulga, um mosquito, uma formiga, mas porque seja bom tapar a boca aos vadios da terra, e porque vale, em certos casos, afetar nas formas, tal ou qual mansidão que não existe, cuido que em lhe mandando uma embaixada exigir-lhe a devassa. 14. Nunca, nunca, interrompe o vigário, uma embaixada, e tal coisa, senhor Nascer-lhe pôde tratar de igual a igual bigorrilhas, no claro entendimento. Todo lustre, valor e autoridade a igreja perde, se não falar de cima ao tal pedante, com desprezo, com asco, em boa regra. Cortesia demanda cortesia, mas um vilão que a processar se atreve, os criados da casa do prelado, em vez de uma embaixada, merecia nas costas uma dose de cacete.
Não, senhor, é meu voto que se mande uma singela e seca e rasa e nua citação para entrega da devassa no prazo de 3 dias. Desta sorte não se abate o prelado, nem as nobres insígnias em lameia do seu cargo, que eles e nós todos conservar devemos, puras de vil contato. 15. Mas a pena, triunfante, o Veloso lhe pergunta, uma pena há de haver com que se obrigue a cumprir o mandado? Suponhamos que entregar a devassa ele recuse. Que recurso nos dais para sairmos deste apertado lance? Há de o prelado ver mofar no poder que lhe compete, a derrota assistir da causa sua, humilhar-se? Eu jamais aprovaria tão singular ideia, uma embaixada sem da igreja abater os sacros foros. Com jeito e mancha alcançaria tudo, e se nada alcançasse, é tão brilhante a fama do prelado que bastava a causa remeter para Lisboa, que em seu favor viria o régio voto. 16. Acabou de falar, então a gula, que presente ali estava, enquanto a ira o belicoso espírito lhe sopra, aos duros capitães lhes vai roendo as famintas entranhas, qual nos contam do filho de Climene, que primeiro ao céu roubara o lume, antes que o tempo longo, volvendo séculos e séculos, real tornasse a fábula dos homens e nos desse o teu gênio, imortal Franklin. 17. E depois que a discreta companhia, por não perder o precioso tempo, foi comendo e falando sobre o caso, fazendo a língua 2 ofícios juntos, esta sentença lavra o grande Almada. Acho muito cabida e boa a ideia do pregador Veloso, mas não menos razoável a ideia, me parece, do profundo vigário. Aceito-as ambas e praticá-las vou. Desta maneira ostento mansidão e com mais força o golpe lhe darei, se me recusa a devassa entregar. Ao mesmo tempo, alterada não vejo a paz gostosa em que de outras fadigas descansamos. Entretanto, convém que armado e pronto vá logo o embaixador. A vós incumbo, o forte Almada ao Vila Lobos disse, da solene feitura de um mandado, com prazo de 3 dias e com pena de excomunhão. 18. Aqui um alto grito, de espanto, de terror, de entusiasmo, rompe do peito aos veneráveis sócios, como nas horas da calada noite. Uma pêndula bate solitária, depois outra, mais outra e muitas outras. Monótonas, o mesmo som repetem. Assim de boca em boca os reverendos, excomunhão, excomunhão. Murmuraram, porventura algum deles duvidoso, se aquela vencedora espada antiga que as heresias combateu na igreja, empregar-se num caso deveria, de tão pequena monta, mas guardando essa ideia consigo, que não rende os risos do prelado nem os fartos jantares que a miúde lhe oferece. Com todo gosto a excomunhão aplaude do insolente juiz. 19. Então o Lucas, que desde que estreara a lauta mesa, come com quantos dentes tem na boca, que uma assada cutia despachara 4 pombos e de uma grande torta ia já caminhando em mais de meio, a boca levantou do eterno pasto e falou desta sorte: bem humilde é meu braço, senhor, mas se a defesa dos sacros foros meu esforço pede, contar podeis comigo neste lance, e certo estou que em decisão e zelo ninguém me há de exceder. Proponho agora que nesta ocasião grave e solene, juramento fazemos de puni-lo ao ouvidor e não deixar o campo sem o honra lavar do nobre Almada. Isto dizendo, da cadeira a custo, a barriga levanta o reverendo. Todos o imitam logo e sobre a mesa alçam as mãos e juram de vingar-se do presumido mustre, e porque a empresa novos brios pedia, em pouco tempo, com raro esforço, toda a mesa varrem. 20. Entretanto, afiando a porta o ouvido, longo tempo escutaram o moço Vasco as deliberações do grão conselho e receoso da tremenda guerra que dali certamente nasceria, pondo em risco talvez sua pessoa, entra pálido e trêmulo na sala.
21. Ao vê-lo demudado, os circunstantes estremecem de susto, qual receia que o mustre, sabedor do que se passa, às suas reverências um processo instaura de pronto, qual cogita que 100 homens de tropa os têm cercados, e ouve já na escaldada fantasia ranger dos gonzos a medonha porta do cárcere perpétuo. Tu, somente, Villa-Lobos, e tu, Cardoso Forte, o coração pacífico tivestes, e a frieza imitastes do prelado. 22. Ruins novas trazeis, ao que parece. Vasco, o tio lhe diz, e suspirando o moço lhe responde: novas trago e penosa, senhor. Sabei que o monstro, a causa principal do triste opróbrio, o autor de tantos e tamanhos males, único eu sou. Meu atrevido braço armou os vossos servos. É seu crime verdadeiro, e fui eu. Calar o resto, algum tanto vexado, mas o tio, contraindo as grisalhas sobrancelhas, com que faz abalar toda a família, nestas ásperas vozes logo rompe: que houve um crime, e qual, e quando, e por que causa? A causa era mais pura, amor. 23. A tais palavras o auditório de boca aberta fica, mal ousando acreditar em tanto atrevimento, e curioso de saber o resto, mais que todos os outros o Veloso interrogar quisera o moço Vasco. Contudo nada diz que é a regra sua sondar primeiro o ânimo ao prelado, de quem copia sempre a catadura, e é turvo, se lhe é turvo, alegre, alegre. 24. Ora, pois, fosse a causa amor ou ódio, o tio diz, importa nada ao caso, nem por isso uma linha só recuo do meu procedimento. Desejara, no entanto, a história ouvir do teu delito. Esta grave assembleia certamente preferira entreter-se de outras coisas mais chegadas à nossa dignidade e santa condição, mas não importa. Um dia não são dias, e é de jeito que instruamos de todo este processo. Isto dizendo, em uma cadeira vaga que de fronte lhe fica, estende o dedo. Vasco obedece à douta companhia, que ansiosa esperava aquele instante, as cadeiras arrasta procurando idônea posição para escutá-lo. Enche os copos Anselmo e se retira. 25. Prontos à escuta, emudeceram todos. Nota. Verso de Odorico Mendes na tradução de Eneida. Fim de nota. E o moço começou: mandais-me, ó tio, que a lembrança renove do namoro, infeliz e a ridícula aventura, em que fui grande parte. Ora vos conto o misterioso caso da assoada, que essas estrelas curiosas viram, certa noite de amores encobertos, em que um rival do amargo seu triunfo a pena teve, causa foi da afronta que hoje padece vossa senhoria. Reticências. Neste ponto, o prelado, desejoso de disfarçar o natural vexame que a narração mundana lhe fazia, da profunda algibeira caixa arranca, do tabaco abre a tosse, esfrega os dedos e uma grossa pitada apanha e funga. O perspicaz conselho imita logo. Aventam-se as bocetas, os obséquios, trocam-se mutuamente os convidados, qual de uma vez na larga venta insere o precioso pó, qual o divide, benévolo, entre as duas, e cos lenços os reverendos, palavra ilegível, sacudidos. Deste modo prossegue o moço Vasco. Reticências, reticências, reticências. Canto quinto. 1. Já nas macias, preguiçosas camas, santamente roncava o grão conclave, quando em frente da mesa carregada de volumes, papel e tinta e penas, o douto Villa-Lobos se assentava. Isto vendo a preguiça, que o mais dócil dos seus alunos no vigário tinha, as formas adelgaça, o colo estica. Afila os dedos, o nariz alonga e as feições copiando do escrevente, busca o vigário, e do âmago do peito, molemente, esta fala arranca e solta. Senhor, que grande novidade é esta? Pela primeira vez depois das 9, esquece-vos colchão e travesseiro, que essas valentes e cevadas formas com tanto amor criaram? Que motivo apartado vos traz da vossa cama? Porventura esse cargo precioso que tão alto vos pôs nesta cidade não vos dá jus a regalar o corpo com as delícias do sono? Que seria dos empregos mais altos deste mundo, se não fossem razão de boa vida? E que lucrais com essa guerra?
A vaidade a bater de um insensato, todo cheio de ventos e fanfúrrias, mais do que ele valia Mitrídates, que Lúculo bateu. Mas quem se lembra do forte vencedor do rei do Ponto, quando nele contempla o mais conspícuo dos grandes mandriões da antiguidade, que mais soube comer que Roma inteira? Deixá lá que se esbofe a inculta plebe, no vil trabalho com que compra a ceia. Um homem como vós não se afadiga, come e ronca, senhor, que o mais é nada. 2. Não, amigo, responde-lhe o vigário com benévolo gesto e todo cheio dos elogios. Não, esta campanha tão mesquinha não é nem tão mofino, insolente rival. Tolo é decerto e presunçoso acresce-lhe mordê-lo. Uma inveja cruel do nosso Almada. Débil não é quem vícios tais reúne. Derrubá-lo é preciso, o grande nome, o poder que me dá este meu cargo e do prelado a nobre confiança exigem que ao trabalho hoje me entregue algum tempo sequer. Nem tu receis que eu desperdice as minhas bentas horas de descanso, uma só que nisto empenhe, tão fecunda há de ser, tão esticada, que dará 4 ou 5 em muitas noites, e tudo se repõe no estado antigo. 3. Insta a preguiça. Afrouxa, quase, o vigário na mente se lhe pinta o alto fofo colchão de fina pluma, em que as noites repousa, em que na cesta a sua reverenda inércia espraia, os olhos com fastios aos livros lança, a descair os membros lhe começam de languidez, mas a cruel ideia de ver perdida a posição brilhante que na igreja lhe cabe, o brio esperta ao grão doutor e lhe dissipa o sono, em vão tenta preguiça convidá-lo com palavras de mel, sacode o corpo, encolhe os ombros, os ouvidos cerra e ríspido a despede o reverendo. 4. Apenas se achou só na grande sala, com o lenço, o papel, sacode e a mesa, e num velho tinteiro mergulhando a branca pena de um comido pato, lança as primeiras regras. 10 autores largamente consulta, um trecho saca 10 tomos diversos e maçudos, com que as velas enfune ao seco estilo. A cada rasgo da tardia pena, que a suada expressão goteja a custo, a cabeça levanta o reverendo, todo o escrito relê com grande pausa, as paredes consulta e novamente ao trabalho com ânimo arremete. Enfim, ao cabo de 1 hora longa, a tarefa acabou. Contente, salta da cadeira, repete a torva prosa e, vaidoso de si, como dos versos que primeiro compôs infantil vate, as mãos esfrega, os olhos arregala, pela sala passeia e, de memória, algum trecho repete, alguma frase que mais arrebicada lhe saíra, o espanto do ouvidor, o entusiasmo do prelado, os pomposos elogios da cidade na mente lhe descreve, com destra mão e delicadas tintas, a fantasia. Mas aqui começam de lhe pesar as pálpebras a custo, trôpego e bocejando, deixa a sala, entra na alcova a tranco, se despede das roupas e na cama continua o delicioso sonho interrompido. 5. Lepidamente abrindo o alvo regaço e o chão juncando de purpúreas flores, do pastor fluminense a casa torna, atravessa a alegria e ao seu aspecto pálida mágoa, lutuosa foges, sobre os moles colchões indestendido, o lôbrego papel ouve o prelado, que o douto Villa-Lobos lhe recita, e com exclamações e com palmadas lhe aplaude a erudição e o duro estilo, e a infalível vitória lhe agradece. 1 a 1 vêm chegando os reverendos e a todos, um por um, de cabo a cabo, a intimação lhes lê, que eles escutam com muitos e rasgados elogios, maiormente os da boca do Veloso, que mal sofre ao rival este triunfo, mas como fruto que seduz no rosto e o verme esconde no corrupto seio, assim o pregador das grandes festas alegrar-se parece, enquanto a inveja o punge e 1000 ideias lhe insinua, de adular o prelado e ao Villa-Lobos arrebatar os louros que lhe impedem o sono não, mas o sossego da alma.
7. Ao ver-se tão cercado de zumbaias, em si mesmo não cabe de contente o profundo doutor em cujos lábios a vaidade sorri, velada a meio, dessas vãs cortesias de aparato e desse não senhor, ó não, ó nunca, nunca esta prosa me ambicionara a tão alto subir como pretende a bondade de vossa senhoria. É um trabalhozinho feito à pressa só por obedecer às ordens suas e outras tais mogigangas de modéstia, de humildade que são naqueles trances usual expressão. 8. Mas tu, Cardoso, êmulo foste do feliz vigário, quando para intimar o austero mustre te ofereceste ousado, havia fama, temerário escrivão que a natureza para servo do altar te não fizera, que nasceras com balda de meirinho ou capitão do mato. Eu mesmo quero, diz o forte escrivão, dar-lhe este golpe, e certo estou de que a fatal devassa, nas mãos virado arrependido mustre, a vossos pés cair, cheio de gosto, a alma desta façanha lhe elogia, e copiada a intimação famosa, rubricada e selada, prontamente a recebe o Cardoso. 2 abraços o prelado lhe dá, e mais a bênção que o livrará das tentações do diabo. Dá-lhe ainda mais, de uma gaveta saca um tremendo chapéu pomposo e feio, que lhe mandara um monge italiano, e que ele a 7 chaves escondia. Tomai, lhe diz, este chapéu que há anos de alheias vistas guardo. Ele só vale mais que 20 orações. Tomai-o, é vosso. 9. Era um chapéu de 3 enormes bicos, respeitoso, o escrivão lhe imprime um beijo e na cabeça o põe assim de casa, para intimar o mustre se encaminha. Vaidoso e cheio da missão que leva, as ruas atravessa da cidade, o pavor antevendo e os calafrios do mesquinho ouvidor, quando o mandado de seus lábios ouvir e na cabeça sentir descarregar o grande golpe. A notícia, entretanto, ia correndo pela cidade toda e a cada passo, nas esquinas, nas lojas, se detinha a gente curiosa e os olhos punha no famoso escrivão, mas sobranceiro, impávido, calcando a dura terra, sem fazer caso do miúdo povo, no caminho prossegue. Já chegava aos edifícios últimos e a planta despovoado chão pisava folto, quando em frente lhe surge lacrimosa, brígida, mocetona, de mão cheia, caseira sem rival, mescla robusta de áfrico sangue e sangue da alva Europa. 10. Nos braços dela uma gentil criança dorme placidamente e então sorrindo ao ver o belo infante e o brando sono que essa alma em flor não machucada ainda de ásperas mãos humanas sobre as asas à doce região dos anjos leva para o Cardoso. Brígida chegando da mão lhe trava, os olhos ergue a medo e estas palavras trêmulas suspira. Revendo, Senhor, coragem tanta, cega destimidez, prendas tão raras, perdoai da caseira o atrevimento, fatais vos hão de ser, de boca em boca corre que ide citar a toda a pressa o bárbaro ouvidor. Ai, mais que nunca a ideia de perder-vos me acobarda. Que será desta mísera criança se o padrinho lhe falta, e sem conforto, nem amparo, nem mão experiente, houver de caminhar do berço à campa? Convosco irão, Senhor, os dias dela, e os meus dias também, tão bafejados daquelas auras que a fortuna sopra, porque seja maior nossa desdita. Quem mais irei servir? Que mesa estranha me verá preparar toalha e copos? Se esse monstro infernal que a liberdade e a vida guarda em suas mãos de ferro, ousar tirar-vos ambas, não me resta pai nem mãe, tive irmãos, soldados foram, morreram todos na holandesa guerra, todos acho eu em vós, vós, meu amparo, até hoje eis sido. Ó, por quem sois, vos peço, não me deixeis, Senhor, sozinho e triste, semear de amargas lágrimas a terra, a dura terra em que pousar meu corpo, deslembrada talvez, escarnecida. É tempo ainda, arremessai ao longe o mandado fatal à casa vinde. Escondei-vos dos olhos do prelado, que em paz ficando vos comete o risco, e 2 vidas salvareis de um lance. 11.
Ó Brígida, o Cardoso lhe responde, justos receios são do teu afeto, mas se eu agora depusesse as armas, que seria da honra desta igreja? Onde iria parar o nosso Almada? Eu conheço o rancor do feroz Mustre, eu sei que o braço da justiça pode 1000 afrontas fazer aos nossos cargos, e a cada passo encher-nos de vergonha, mas quão pior seria a raiva sua se levasse a melhor neste conflito, se castigando esta mortal injúria, não lográssemos nós ao mesmo tempo aterrá-lo, humilhá-lo, escangalhá-lo. Vê que terríveis males, que desastres sobre nós cairão, se ainda a vitória couber ao ímpio. O temerário braço, quem poderá deter-lhe? Quem, se um dia ousar da minha casa arrebatar-te, o golpe desviará do seu capricho? Servi-lo irás então, mísera escrava, ao sol ardente cavarás a terra, sem gozar um minuto de descanso. E se acaso na estrada, junto à cerca, um clérigo passar dos que me mordem, ao ver-te exclamará, lá serve ao Mustre a famosa caseira do Cardoso. Triste suspiro de saudade e pena, me mandarás em vão. Antes, se tal desgraça me prepara a sorte, num cárcere fechado à luz do dia, viver perpetuamente condenado a perpétuo jejum de pão e água. 12. Disse e do tenro infante os lindos braços docemente puxou. Logo desperta do sono a criancinha, os olhos volve ao heróico escrivão. Porém, ao ver-lhe o gigante chapéu de 3 pancadas, grita, recua e no roliço colo da mãe esconde o apavorado rosto. Leve sorriso então assoma aos lábios da tenra mãe, do intrépido padrinho. Descobre-se o Cardoso e, pondo em terra o tremendo chapéu, toma nos braços a criancinha, um ósculo lhe imprime, e aos céus envia estas ardentes vozes. Céus que me ouvis, fazei que o ilustre e grande este menino seja, igual audácia, igual força lhe dai, com que ele assombre a raça toda de ouvidores novos. Que diga o mundo ao vê-lo, ali renasce do valente padrinho o brio e o sangue, e a doce mãe console esta homenagem. 13. Cala, e nos nédios braços da caseira a criança depôs no chão, levanta o chapéu na cabeça, o põe de chofre. Vai da casa cuidar, lhe diz. Eu parto, corro a citar o bárbaro inimigo. Vencê-lo cumpre ou perecer com honra. Brígida, comovida, se despede do impávido Cardoso e lentamente para casa dirige os passos trêmulos, não sem voltar de quando em quando o rosto que o medo enfia e que umedecem lágrimas. Canto 6. 1. Naquele tempo, a mão da arte engenhosa, os elegantes bairros não abrira, refúgio da abastança deste século e passeio obrigado dos peraltas. Por essas praias ermas e saudosas, ainda guardava o eco o som terrível do falcão, do arcabuz, que a vez primeira despertou Guanabara, e o silvo agudo da flecha do tamoio, ainda o eco as rudes cantilenas repetia do trovador selvagem de outro tempo, que viu perdida a pátria e viu com ela perdida a longa história de seus feitos, e os ritos de Tupã, perdida a raça que as férteis margens, musa onde me levas, filosofias vãs, quimeras, sonhos, flores, apenas flores, que não valem tantos gozos reais dos nossos dias, em paz os deixa e do ouvidor famoso a rústica morada me encaminha. 2. Não longe do tumulto da cidade, entre a verdura de copado bosque, tinha um Mustre numa casa de recreio, ali nos dias da estação calmosa. Depois que a porta sacudia o tédio, tranquilo descansava algumas horas da inércia do regaço, ali gozando por olhos, boca, ouvidos e narizes da fértil natureza os dons mais belos, correr deixava o mundo sem que afronte o mínimo receio lhe a ensombrasse. Reticências. 3. Reticências. O terrível Cardoso traz fechado na esquerda mão o singular decreto, com um gesto solene o desenrola, tosse, escarra, compõe a voz e o rosto, e o venerando anátema lhe lança.
4. Do longo espanto fulminado Mustre, enfim voltou, os olhos pela estrada, desvairados, estende, a casa torna apressado, braceja, grita, ordena, que o padre chamem, 4 escravos correm, e voltam sem mais novas do Cardoso, que veloz se tornara ao grande Almada da triunfante missão a dar-lhe conta. 5. Já trêmulo de raiva, já de susto, o magistrado fica, ora calado, algum tempo rumina, ora soltando descompassadas vozes e suspiros. Atônito percorre a casa inteira, vagamente cogita uma vingança contra o duro rival, mas logo a triste realidade o coração lhe afrouxa, a fantasia pinta-lhe o desprezo dos devotos sinceros, a medonha, a dura solidão da vida sua, o fugir dos amigos, os estranhos, que por trás uma cruz fazendo nele, mais sozinho na terra vão deixá-lo, do que em praia deserta ingrato dono deixa um triste cavalo moribundo, ora pensa em fugir, ora em prostrar-se do Ora pensa em fugir, ora em prostrar-se, do sagrado pastor aos pés rendido, enleia, se vacila, nada escolhe, e nesta triste, miserável vida, entre sonhos, visões, medos e angústias, passa o duro ouvidor 3 horas longas. 6. Enfim, ceder a almada determina, a devassa entregar-lhe, assentar pazes, comprar um pouco a salvação eterna, uma esperança ao menos, manda logo à casa do escrivão que ali lhe traga a famosa devassa, que enviada de véspera lhe fora e todo aflito de sala em sala, passeando espera. 7. Mas a terrível ira que perdia, deste modo a campanha começada, pois no seio da paz de novo entrando, todo seria da preguiça e gula. O grão-pastor da igreja fluminense entra na pele do escrivão Ramalho, e a casa vai do esmorecido Mustre, este apenas lobriga da janela, o fiel serventuário, e nenhum rolo lhe descobre nas mãos, trêmulo fica, e outra vez assustado ao portão desce, a tempo que o Ramalho, mais risonho, que um céu azul que um dia de noivado, apressado chegava e lhe dizia: Senhor, matai-me, embora não vos trago a devassa pedida que acho injúria, ao finíssimo sangue que vos corre nessas honradas veias ao respeito em que há muito vos tem ao rei e à corte, abaixar-vos aos pés de um vão prelado e rojar-vos no pó da sacristia. 8. Disse, nas amplas ventas, inserindo do recente rapé 2 pitadas, foi por este teor desenrolando 1000 razões, 1000 inchados argumentos, com que em todas as eras deste mundo um Nero ilustre convencer-se deixa. 9. Eu bem sei, convencido lhe responde o ouvidor, eu bem sei que fora triste que um pleclaro varão da minha estofa, cujo nome não ouve o delinquente sem desmaiar de susto, e que este povo respeitoso contempla, na baixeza caísse de ir aos pés de um vão prelado e rojar-se no pó da sacristia. Mas, meu caro Ramalho, que recurso nesta vida me resta? Tu não sabes que de mim vai fugir a gente toda, que eu vou ser o leproso da cidade, que meirinhos beatas algibebes e quem sabe se até os cães vadios, que assumida a barriga andam de noite pelas ruas catando algum sustento, tudo vai desprezar-me? Bom aviso, quando falha a vitória na batalha, é ceder às falanges do inimigo e preparar uma futura guerra. 10. O mofino ouvidor, assim falando, com apuro a vestir-se principia, uma arenga compondo de cabeça em que do seu pecado arrependido claramente se mostre, quando a ira ao Ramalho sugere este conselho: salvo, salvo, Senhor, é salvo tudo, conhecido vos é como o Senado, em luta com o pastor da nossa igreja, dele tem recebido tanta injúria, e em risco está de semelhante pena. Procurai o Senhor e com protesto em nome da coroa e da justiça o negócio deponde. Deste modo, a muitos caberá toda essa afronta, e mais certa será a vossa vitória. 11. Aceita foi a salvadora ideia. Saem ambos os 12 no mesmo instante, voam, chegam à casa do Senado e na sala penetram.
conversavam justamente no caso os camaristas, e na pele mordendo do prelado receavam talvez igual destino ao do fero ouvidor, se no conflito, que há muito trazem com o grande Almada, o jus do povo defender, quiserem, quando na sala entrando furioso a sua excomunhão refere o mustre e lhes pede em defesa da coroa o braço popular. Todo o congresso gelado fica, súbito as cadeiras pela terra deitando as portas correm, os graves camaristas, e fugindo ao mísero ouvidor excomungado, para casa se lançam, da pedreira, lançado a fogo a mina, a toda pressa da mesma sorte os cavouqueiros fogem, receosos de avulsos estilhaços. 12. Em vão a ira com diversas formas a todos busca e amaciando a fala a lembrança do afeto lhes desperta, os jantares comidos noutro tempo, os festivos saraus, cartas de empenho, mil finezas em suma sepultadas no vasto cemitério da memória. A filha do diabo então sacode irritada a cabeça e do mais fundo das entranhas um grito de ameaça e frio escárnio solta: "Homens!" exclama, "lacaios da fortuna, eu terei armas com que de ingratos corações triunfe." 13. Isto dizendo, mais ligeira voa que o soberbo condor, quando do cimo dos Andes rompe o assustado espaço e vai surgir além das altas nuvens. Voa e chega aos domínios da lisonja, os flóridos umbrais transpõe de um salto. Logo em frente lhe surge extensa e bela uma alameda de árvores copadas, que para a terra os galhos recurvando, com singular doner e afável gesto, cortejá-la parecem respeitosas, caminha e fina relva os pés lhe afaga, respira em um doce aroma o peito lhe enche, a tão brando contato, a tais delícias, ó milagre, um sorriso prazenteiro, logo vem desabrochar-lhe a flor dos lábios, que eterna raiva aperta, segue avante, a branca e longa escadaria sobe, a varanda atravessa alcatifada de brancas flores e cheirosa murta, já rendida de gosto entra na sala, a 2 passos e a recebê-la chegam 20 ou 30 zumbaias, que vergando pela cintura o corpo delicado, beijar o chão parecem, após delas, com dourados turíbulos acesos, vêm 4 rapapés, fechando tudo extensa procissão de cortesias. 14. De tais recebimentos na morada, o primeiro salão transpõe a culpa, entra no camarim forrado todo de flores, de arabescos, laçarias, que enche contínuo tépido perfume, de 6 grandes caçoulas de alabastro, entra e defronte de um pomposo espelho a lisonja descobre que risonha 1000 cumprimentos novos ensaiava e 1000 versos rasteiros repetia, ao ver a feroz culpa a dona amável, uma grande mesura em 4 tempos, graciosa faz e diz: "A que milagre devo eu esta visita? Acaso o orbe que é o peso treme de tuas nobres armas, estreito campo é já para teus feitos? Vens o peito acender da serva tua? Bem cruel me há de ser esse desastre, mas se é do teu gosto, sofrerei contente, a terra beijarei que tu pisares, e acharei na desgraça a glória minha." A ardilosa lisonja, assim falando, toda se curva e a orla do vestido da culpa chega aos lábios, mas a ira prontamente a levanta e nos seus braços, com meneios benévolos, a aperta e logo fala: "A tua paz respeito, turvar não veio a deliciosa corte, donde o mundo governas, mas auxílio do teu engenho quero." Aqui lhe conta a famosa aventura do prelado, a angústia do ouvidor e a covardia dos ingratos amigos de outro tempo, e pede que a lisonja as armas suas contra estes empregue. "Que mesquinho serviço exiges?" A lisonja exclama. "Eu podia mandar 4 zumbaias, tanto bastava por vencer o ânimo dos rebeldes, mas sendo a vez primeira que vens honrar estes quietos passos, abater-lhes o colo irei eu mesma e levá-los de rojo aos pés do mustre." 15. Com diligente mão os filtros busca e, seguida da hóspede no espaço, voa ligeira a plaga fluminense, a casa dos rebeldes se encaminha, e a todos, um por um, pela alma dentro, o seu doce veneno lhes entorna. De baixa adulação logo tomados, vestem-se a toda a pressa e, não podendo conter o intenso fogo que os devora, aos criados de casa e às quitandeiras vão fazendo profundas barretadas, tanto a lisonja vã governa os homens. 16.
Abre a sessão de novo presidente. Deste modo fala: grave caso este é, senhores, mas as vossas luzes tudo podem vencer. Em meu conceito, recusar não podemos o projeto e muito embora... Protesto. Em meu conceito, recusar não podemos o protesto, e muito embora formidável seja o prelado, não creio que devamos, sem amparo, deixar as leis do Estado, nem poupar desta vez um grande golpe no atrevido pastor. Com todo zelo examinado o singular assunto, o Senado resolve em pouco tempo que ao regedor supremo da cidade os papéis se remetam com protesto do povo e petição em nome dele, porque anulada seja sem demora a excomunhão, e feito este decreto, voam dali aos passos do Alvarenga. 17. O alcaide mor, que os meios estudava de praticar no esmorecido povo, com a aguda lanceta do Senado, uma sangria nova, cortesmente os faz sentar e prazenteiros ouve, e depois de os ouvir com grande pausa, a petição da Câmara recebe, sem muita hesitação, mas porque seja o caso novo e caminhar convenha, sem da Igreja ferir os santos foros. Manda o governador que se convidem os diversos teólogos da terra, o reitor do colégio, Dom Abade, o guardião dos filhos de Francisco, Frei Basílio, prior dos carmelitas e alguns licenciados de mão cheia, que o nó desfaçam deste ponto escuro. Canto 7. 1. A preguiça, no entanto, conduzira aos macios colchões o grande Almada, e um sono amigo lhe fechara os olhos, enquanto os ilustríssimos amigos, todos em volta do escrivão Cardoso, pela 10ª vez na sala próxima da excomunhão a narrativa escutam, e com ditos de mofe, com risadas, a vitória celebram, na esperança de que o prelado os ouça e lhes aceite, agradecido esta homenagem nova. 2. Eis que um sonho, agitando as asas brancas, leve espalha no cérebro do Almada, como gotas de chuva rara e fina, um só sutil de mágicas patranhas. Sonha, em que há de sonhar o grão prelado, vê no espaço um ginete alto e possante, a solta galopando, e logo nele, elmo de ouro, armadura de aço fino, a briosa figura de um guerreiro. Tenta, irritado, o indômito cavalo, o cavaleiro sacudir na terra, mastiga o freio, empina-se e escolceia, voa de norte a sul, de leste a oeste. Ora a pata veloz roça nos mares, ora igual ao tufão descose as nuvens. Mas o galhardo cavaleiro as rédeas, com as fortes mãos encurta, e pouco a pouco o ríspido quadrúpede sossegue para no ar. No rosto do guerreiro vê as próprias feições o grande Almada, olhos, cabelos, boca, faces, tudo é dele, o prodígio, voz solene do ponto mais recôndito do espaço, onde estrela não há planeta. Estas palavras singulares solta. O bravo cavaleiro és tu, prelado, e o domado corcel é o teu rebanho, que embalde morde o freio e se rebela contra ti, que has vencido é o rei, e o povo, tornando em cinzas o atrevido mustre. 3. Deste agradável sonho consolado abre o pastor os olhos, vira o corpo e outra vez adormece. Novo quadro e diverso lhe pinta a fantasia. Vê-se diante de provida mesa, à direita do papa, e come e bebe, de 100 bispos servido. Entusiasmado com as finezas de Alexandre VII, o prelado um discurso principia, depois de haver tossido 4 vezes. Os olhos fitam num painel que estava na fronteira parede. A mão do artista, o belo e forte arcanjo debuxara, que a Satanás venceu, as plantas sua jaz o eterno rebelde. Entrava apenas no magnífico exórdio do discurso o valoroso Almada, quando a tela a tremer começou subitamente, o brilhante Miguel desaparece, e o diabo que ali prostrado fora toma a figura do execrando mustre, levanta-se do chão e com desprezo e com gesto de escárnio e de ameaça, os turvos olhos no prelado fita e a devassa fatal nas mãos sustenta. Pasmam do caso as circunstantes todos, enquanto o forte Almada, tropeçando nas cadeiras, nos vasos, nas cortinas, foge aterrado, uma janela busca. Dela, sem ver a altura, se desempenha, e do abismo em abismo vai rolando até cair da própria cama abaixo. 4.
Ao som da triste queda correm todos, o mísero pastor aos pés do leito. Vagos olhos estende aos seus amigos, como se ainda na mente abraseada as asas agitaram o negro sonho. A erguê-lo corre o pregador veloso, traz-lhe o douto vigário um copo d'água. As janelas abre, outro da cama, os lençóis revolvidos lhe conserta, até que a almada fala recobrando do sonho as peripécias e o desfecho, entre assustado e galhofeiro conta. 5. Ai, prelado, infeliz, verdade amarga, verdade que não sonha o passageiro, esbaforido Lucas te anuncia, terrível golpe foi, largos minutos, atônito e caído sobre o leito. O prelado ficou como se vira por efeito de imenso terremoto. A seus olhos cair toda a cidade, não era sonho então, vencia a causa, o pérfido inimigo, vai com ele o imprudente senado, e sem vergonha, nem receia o governo, ambos protege. Tais ideias no cérebro do almada confusamente rolam. 20 vezes quer falar, 20 vezes abre a boca, donde não sai mais que vão suspiros. 6. Porém a ira quem blasfêmias prazem, a tempo chega e lhe desata a língua. Qual da feia carranca de um céu negro, de águas coriscos, furacões pejado, se vê subitamente sobre a terra, grossa chuva cair e em pouco tempo encher amplas campinas, praças, ruas, tal da boca com ímpetos lhe saem injúrias, gritos, ameaças, mortes, em borbotões do coração subindo e as atentas orelhas alagando. Guerra, declara o agente do Senado, guerra ao governador, a todos, guerra, e se o céu não tem raios que os fulminem, nem abismo a terra que os engulam, eu cavo abismos, eu tempero raios, e essa baixa ralé da espécie humana verá que, ainda vencido, eu sou Almada. 7. Disse, enfiando as mangas da batina que o cortesão veloso lhe entregava, precipitadamente deixa a alcova, e durante 1 hora ou pouco menos meditou na desforra. Onça bravia, numa jaula fechada, não se move, não fareja com mais impaciência, mais aflita não busca uma saída do que o grande prelado pela sala, cogitando vagava. Certamente, desta sorte, o pastor consigo pensa, o Senado, o governo e o tolo Mustre de mãos dadas estão. Talvez o caso maquinado já fosse há muitos dias para me derrubar, mas que outro golpe devo agora empregar naqueles biltres, a não ser enforcá-los? Que remédio, se triunfar de mim eles alcançam a grande posição e o grande nome desta triste miséria, hão de salvar-me. 8. Nisto, o mísero Lucas, que não teve jamais o gosto de uma ideia sua, pela primeira vez sente brotar-lhe na solidão do cérebro vazio um alvitre. Ansioso, corre à almada, que ao ter notícia deste caso novo, com sincera alegria o cinge ao peito e dos lábios lhe pende inquieto e sôfrego. Assim, no meio das revoltas águas do oceano que o vento sacudira, já sem forças, um miserando náufrago, olhos e mãos estende a derradeira, tábua que lhe ficou. Muito vos deve, diz o Lucas, a egrégia companhia dos padres de Jesus, e esse colégio que ali daquele outeiro vos contempla. Uma mão lava a outra, com finezas, as finezas se pagam. Se do voto depender do reitor a vossa causa, que é certamente voto de mão cheia, e trunfo superior aos demais trunfos, vá sem demora, vossa senhoria, dos favores cobrar-lhe o pagamento, que a vitória final é toda nossa. 9. A tais palavras o prelado sente pelas veias coar-lhe um sangue novo, e toda reviver-lhe a derradeira, quase extinta esperança. Então nos braços o salvador amigo, recolhendo, com lágrimas de gosto assim lhe fala: ó, 13 4 vezes mais ditoso que o destemido Aquiles, que da boca do divino cavalo ouvia apenas anunciar-lhe a sua próxima morte. Que o destemido Aquiles, que da boca do divino cavalo ouvia apenas anunciar-lhe a sua morte próxima, ouço da tua o próximo triunfo. 10. Disse e apressa, engolindo alguns bocados do já frio jantar que há muito o espera, das insígnias do cargo se reveste, entra na cadeirinha e aos pajens manda que ao colégio o conduzam sem demora. Velozes partem e suando em bica vão trepando a ladeira e à casa chegam, que ali no viso da colina encerra em seu discreto seio um garfo ilustre da vasta onipotente companhia. Desce a certa distância o grande Almada, encara a porta e trêmulo de susto
alguns minutos fica, mas vencendo o natural terror que lhe infundiam a casa e seus famosos moradores, com ânimo atravessa o curto espaço e vai bater à porta do convento. Não de outra sorte o resoluto César, chegando à margem do vedado rio, algum tempo hesitou se contra a pátria, se contra si lançar dever à sorte. Mas logo ao gênio seu abrindo as asas, o Rubicon transpõe afoutamente, tudo fiando da propícia estrela, contra a pátria marchou e a liberdade. 11. Vinham do refeitório, que era farto e o próprio de tão nobre companhia, os veneráveis padres, quando a nova correu de que chegara o grão prelado. Com alvoroço desce logo a vê-lo toda a comunidade, as cortesias respeitosas lhe faz, os cumprimentos, os elogios vãos com que lhe enfuna de túmidas vaidades a cabeça. Dali à livraria o levam logo, com grandes cerimônias, e ao pedido de falar com o reitor secretamente, todos os padres dão aos calcanhares. 12. Fechada a porta e junto da janela, ambos os dois sentados gravemente, estende os olhos o prelado e abrange todo esse plaino de água não pejado, de tantíssimas velas e bandeiras, que hoje as brisas do mar de Guanabara molemente flutuam. Longa serra vê cortar o horizonte e além galgando com os voos da leve fantasia, campos descobre caudalosos rios, matas que humano pé não profanara, e cheio de um sincero entusiasmo faz um breve discurso cujo tema bela terra foi o seu futuro, discurso em que, porque melhor atasse o seu entusiasmo à causa sua, de alto louvar encheu a companhia, em cujas reverendas mãos se acolhe, diz ele ao concluir, o miserando prelado contra quem o governo e o povo, implacáveis as armas do ódio, assestam. 13. Com lastimosa voz logo refere miudamente o caso da devassa, o perigo da igreja, a eterna mancha, e o reitor pede cara a cara o voto. Sua paternidade alguns minutos calado esteve, e o trêmulo prelado sem os olhos tirar de cima dele. Último e frouxo lume de esperança, as unhas vai roendo impaciente. E 20 vezes na cadeira muda a posição do corpo, enfim, o grave regedor do colégio aos ares solta um profundo suspiro e levantando os olhos para o teto, assim lhe fala. Vítima sois, não única, do torpe e estólito Senado, este colégio alvo assíduo também das flechas suas, no conflito dos mangues a que o povo quer ter antigo jus, e que há muito pertencem claramente à companhia. Se eu vos narrasse esta comprida guerra, as ciladas do pérfido inimigo, os golpes encobertos, toda a raiva com que ele afronta a paciência nossa, inteira gastaria uma semana. Esperança não temos do triunfo. Quem nos defenderá? Que braço forte às fúrias se oporá do vão senado? Quem as mãos cortará do inculto povo? 14. Aqui o grande almada da cadeira zeloso se levanta. Não conhece vossa paternidade um braço forte? Vale pouco, senhor, este prelado, mas longe está de apodrecer na terra. E enquanto um sopro lhe restar de vida, todas as ordens será da grande casa, de que é vossa pessoa ornato ilustre. Descansai, descansai, eu tenho um meio de o chamar à razão. Contra o Senado, se teimar em falar no jus do povo, e contra o povo, se gritar com ele, excomunhão darei, se for preciso. 15. Tais palavras, ouvindo sobre o peito, cruza as mãos o reitor e lhe agradece ao prelado este rasgo de pujança e grandeza sem par. Eu não ousava tanto esperar de vossa senhoria, a quem muito já deve a casa nossa, e que tão espontâneo hoje me estende a generosa mão. Na vossa causa sabeis que eu nunca deitaria um voto que contrário vos fosse, e de tranquilo que a defender-vos sairei armado. Com as melhores peças o conselho há de a vós escutar deste colégio e confirmar a excomunhão do mustre e compeli-lo à entrega da devassa. 16. Um doce abraço estas palavras fecha, e mais alegre o ínclito prelado, que o mancebo amoroso se dos lábios colheu da amante o suspirado beijo, do reitor se despede, velozmente da cadeira se encaixa, em que viera e alegrar vai os ânimos aflitos das colunas da igreja fluminense.
17. As roliças colunas, entretanto, sobre o caso fatal deliberavam, quando a Almada chegou, em volta dele ansiosos todos a conversa escutavam, e as promessas do astuto jesuíta, em cuja honra o adulador Veloso um acróstico lembra e lembraria, igualmente um jantar, se o Nécio Lucas, que outra coisa não tem nos ermos cascos, primeiro não lançasse a grande ideia. Canto 8. 1. Era alto dia, e todo alvoroçado corria o povo de uma banda a outra, a sentença aguardando do conselho que ia da excomunhão julgar o caso. A tranquila cidade que ainda há pouco no regaço da paz adormecia, em 2 opostos campos se divide, como os que a bela terra em cuja fala a musa antiga suspirar parece. Um tempo viu terçar sangrentas armas em favor da tiara e da coroa. 2, 3, 4 e 5. Reticências. 6. Reticências. Das doutas expressões com que alindar o libelo da Câmara nos olhos dos conselheiros, curioso busca o gosto interpretar que lhes deixar o pasmo, a admiração, e tantas vezes no ânimo resolve o seu discurso, que o debate não ouve do Congresso, e ali com gente solidária fica. 7. Na sua sala, entanto, passeando, o prelado aguardava a boa nova, e certo do triunfo, já na mente, em obséquio ao reitor, delineava um pomponso jantar. De quando em quando a janela chegava, mas não vendo o mensageiro seu, de impaciente, mordia o lábio a causa da demora. Entre si, perguntava e respondia. Conjeturava então que Dom Abade, por afeição do Mustre, e desejoso de dar no seu poder um grande golpe, um discurso fazia entremeado de longas citações e perdigotos, mas o agudo reitor, que pelejava ao lado da justiça e traz consigo autores que estudaram a noite inteira, trovejando vermelho, se levanta e com amplas razões irada as vozes. Entre o férvido aplauso do conselho, ponto por ponto lhe desfaz na cara toda a argumentação beneditina. 8. A tais coisas alheio o sol brilhante, esse eterno filósofo que os raios com desdenhosa placidez desfere, iguais sobre ouvidores e prelados, já do zênite ao rúbito ocidente, inclinava a carreira. Examinados a causa do conflito e os seus efeitos, pesadas razões de parte a parte, unânime o conselho determina a excomunhão sustar do austero Mustre e a causa sujeitar ao régio voto. Em vão, na mente decorado, tinha o reitor um discurso em que provava a justiça do Almada, mas a ira, que tomando a figura de um porteiro assiste à discussão que o triunfo busca evitar do intrépido prelado. De tais artes se serve, de tais manhas, que o cérebro transtorna ao jesuíta. A opinião lhe muda e o nome dele, entre os nomes relus do torvo acordam. 9. Copiada a sentença, ali se escolhe para a Almada levá-la prontamente o escrivão do Senado, mas o triste que do prelado conhecia a fama, umas dores alega na cabeça, e porque seja acreditado o caso, a meter-se na cama logo corre. Então o alcaide mor que presidia o governo da terra e o grão conselho, um franciscano elege e um carmelita, e desta expedição confia o mando ao reitor do colégio. Bem quiseram aqueles atrevidos comissários, antes do golpe manducar um pouco, mas o fino alvarenga que previa um estrago fatal à sua copa, que era de urgência o caso, lhes declara e delicadamente os põe na rua. 10. Estavas, grande Almada, repousando de um ligeiro jantar, comido à pressa e rodeado dos fiéis amigos. Antegostavas o terror do Mustre e a triste humilhação com que viria de rojo as tuas veneráveis plantas, a remissão pedir dos seus pecados, quando a porta somou da vasta sala a grande comissão. Correram todos a receber com muitas cortesias os não previstos hóspedes. Alegre, nas suas mãos, aperta as mãos do Almada, o pérfido reitor, e olhando em roda levemente aos demais, a fronte inclina, depois, fitando no prelado os olhos, concertada a garganta, assim começa.
Se entre os louros, Senhor, com que a fortuna, não menos que o saber e que a piedade, a tua fronte majestosa adorna, inveja e desespero de almas baixas, que em vão se esforçam por lutar contigo, indo o louvor faltava, ensejo é este de o colher vicejante, e de um só golpe a turba confundir dos teus contrários, em que lhe pese ao venenoso dente, que te morde no sombra a história tua, em lâminas escreve de ouro fino, com refulgentes letras de diamante, a justiça do tempo. Eu vejo os séculos passando respeitosos, ante o nome do herói, que resoluto os raios empenhou do seu ofício, para o orgulho abater a audácia, a inveja, e entre as bênçãos de um povo amado e amante, ir no seio pousar da eternidade. 11. Aqui chegando o orador estaca, e o vão prelado que escutar alegre tão pomposas e amáveis esperanças, os braços que já tinha levantados ao orador estende, este os recebe, e apertados os peitos contra os peitos, alguns minutos ficam, mas cessando esta doce efusão de ambos os cabos, o reitor do discurso o fio toma. Depois de um sério dilatado exame do intricado conflito em que empenhaste contra um duro rival todas as forças que a natureza que o saber te deram, o Congresso Teológico resolve, para servir-te, uma sentença justa, e porque tenhas o propício ensejo de exercer a vitória mais brilhante que a um guerreiro cristão jamais foi dada, porque venças melhor o teu contrário, lançando-lhe o perdão da culpa sua, suspender mando a excomunhão lançada e a causa sujeitar ao régio voto. 12. A tal nova o prelado empalidece, a vista perde, as pernas lhe bambeiam, no regelado lábio a voz lhe expira, e caiu como cai um corpo morto. Desenlace fatal, ao vê-lo um grito, magoado foge dos amigos peitos, enquanto a comissão, entre o sussurro, sorrateira vai dando aos calcanhares, a desforrar-se do perdido tempo, no tardio jantar, os reverendos, o prelado, conduzem para a cama, e um físico chamar mandam à pressa. 13. Vê a gula vitória da inimiga, e a figura do físico tomando a casa voa do abatido Almada, e depois de operar um breve exame aos aflitos amigos afiança a vida do prelado e sem deter-se com escrever fantásticas receitas, nem pedir xoxas, drogas de botica, manda que o cozinheiro sem demora uma gorda galinha ponha ao fogo e a tempere segundo as regras da arte, prontamente obedece o fiel servo e pouco tarda que um guloso aroma a casa toda invada e sutilmente na atmosfera da alcova se derrame. Prodígio foi nos lábios do doente, como alvejar costuma no horizonte. Dentre as sombras noturnas a alvorada, um sorriso desponta e pouco a pouco as pálpebras se vão arregaçando, quais as cortinas de nublado inverno que a criadora luz do sol nascente, a verdura da serra e da campanha e, enfim, o rosto da azulada esfera, lentamente esvaindo-se, descobrem. 14. Neste ponto, na alcova, entra o copeiro, a galinha trazendo e o grosso caldo, e o prelado, sentando-se na cama a convite de todos, logo bebe o caldo em 4 goles e trincava o tenro peito da ave quando a ideia do congresso fatal lhe sobe à mente. Do peito arranca um lânguido suspiro e, reprimindo as lágrimas, exclama: ah, se eu de todos esperar devia tão cruel decisão, reitor ingrato, só tu me espantas, único me feres, que eu tinha o voto teu e o teu abraço, e nisso confiado me entretinha em saborear a próxima vingança. Agora que mortal salvar-me pode de tão grande vergonha? Ó, quem dissera que o destemido Almada, cujo nome nas asas voa da ligeira fama, os mares assustados atravessa, Lisboa assombra e desnorteia o mundo, a tamanha baixeza chegaria que os alheios esforços mendigasse? 15. Um profundo suspiro a voz lhe embarca,
e, enfim, rompendo dos fulmíneos olhos, precipitadas lágrimas lhe banham, pela primeira vez as faces pálidas que ainda nessa manhã vermelhas eram, correm todos ao leito a consolá-lo, e ali lhe juram que afinal vitória, ou eles morrerão naquela empresa, ou ela há de caber ao grande Almada. Estavam neste ponto quando a ira, invisível, entrando e vendo a gula, tenta roubar-lhe o infeliz prelado, em cujo peito uma faísca lança, já vermelho, já trêmulo, no leito ele a agitar-se todo principia, mas a astuta rival da feroz culpa, para o golpe atalhar subitamente, do mísero prelado se aproxima e toda a raiva lhe converte em fome. 16. As recatadas sombras, entretanto, o espaço tomam que o brilhante globo de vida e luz encheu. Raros luziam, no firmamento, os pregos de diamante com que a mão criadora do universo fixou a tela azul da larga tenda, em que apenas um dia nos sentamos, os que viemos do nada, os que apressados, vamos em busca da encoberta terra, da eternidade, nem acesa fora a saudosa lâmpada da noite, tão buscada das musas que suspiram, suas quimeras, seus afetos castos, e amam dizer aos solitários ecos de que mágoas teceu ímpia fortuna o viver que os afronta. Rijo vento empuxava de longe opacas nuvens que a tempestade próxima traziam, como se nessa tenebrosa noite, em perturbar a doce paz da vida, com os homens apostasse a natureza. 17. Livre do abalo grande que o prostrara, o prelado cogita uma vingança. Os amigos convoque todos juntos, com aquela energia e vivo empenho que aos seus alunos a lisonja inspira, um meio buscam de vingar o Almada. Com gênio de água, o douto Villa-Lobos, os olhos deita a Roma, e quer que ao Papa se faça apelação, mas o Cardoso, de cuja intrepidez e sangue frio nem o próprio diabo se livrara, a excomunhão propõe dos santos frades, governador, Senado e povo inteiro. Timidamente o abelhudo Nunes insinua o perdão. Assaz punido lhe parece o ouvidor. Toda a cidade à força do prelado conhecera. Indomável, terrível, era o tempo de regressar à santa paz antiga. Tais ideias o adulador veloso com escárnio refuta. Da almas fracas foi sempre a mole paz recosto amigo. Não das que o fogo endureceu na guerra, como a dele que as iras arrostara de todos os senados do universo a exigir-lhe o prelado. Convencido, estes conceitos tais escuta Almada, e tendo meditado longo tempo, um recurso lhe lembra decisivo. A garganta concerta e desta sorte a falar principia. Companheiros. 18. Neste ponto um trovão estala e troa, e do conselho aos olhos aparece, sem do teto cair, nem vir do solo, uma torva e magníssima figura, de longas barbas e encovados olhos, que a rigidez marmórea traz na face, e o trêmulo congresso encara e exclama: basta já de lutar. Se tu, prelado, e vós, teimosos servidores dele, na guerra prosseguirdes que ameaça a doce paz quebrar deste bom povo, sabei que a mão severa do destino, nos volumes de bronze, uma sentença contra vós escreveu. Dos vossos cargos perdereis o exercício, e sem demora ireis pregar a fé entre os gentios. As tribos afrontar, as flechas suas, fome, sedes curtir, vigílias longas, que o castigo serão da vossa teima. 19. Isto dizendo, desaparece o vulto, que era nem mais nem menos a preguiça. Então os reverendos, assustados pela terra, se lançam e, batendo 9 vezes nos peitos, 9 vezes o duro chão, em lágrimas, beijando, pedem ao céu que dos eternos livros riscado seja o bárbaro decreto. Fim do poema O Almada.